freio dianteiro. Inspeção no disco de freio. Realize a inspeção visual de todo o conjunto, procurando por vazamentos de fluido ou alguma falha grave, como quebra ou trinca de algum componente. Veja a presença de dois pequenos orifícios no disco de freio. Eles são indicadores de desgaste do disco de freio. Observe suas profundidades. Se ambos os orifícios estiverem visíveis, é indício de que o disco está em condições de uso. Mas, mesmo assim, recomenda-se a medição da espessura e do empeno do disco. Se somente o orifício da área interna estiver visível, a troca do disco ainda não se faz necessária, mas fique atento à proximidade da troca. Se nenhum dos orifícios estiver visível, realize a troca do disco, pois sua espessura não é mais confiável. Em seguida, inspecione detalhadamente o disco ventilado quanto à sua espessura. A tolerância dimensional para a espessura do disco dianteiro novo, definida pelo fabricante, é 22, mais ou menos 0,25 mm. O limite inferior da tolerância é 21,75 mm e o limite superior da tolerância é 22,25 mm. A espessura mínima do disco, considerando o seu desgaste natural, é 19, mais ou menos 0,25 mm. O limite inferior da tolerância é 18,75 mm e o limite superior é 19,25 mm. Se utilizarmos um paquímetro com incerteza de 0,05 mm, a zona de conformidade do disco desgastado é determinada somando-se 0,05 mm ao limite inferior da tolerância, 18,75 mm. Portanto, o resultado base da medição deve ser maior ou igual a 18,8 mm. Realize a medição encaixando o paquímetro no disco, ajuste os bicos à superfície do disco e faça a leitura da indicação. O resultado base da primeira medida é 22 mm. Realize outra medição a 180 graus da primeira. O resultado base da segunda medição também é 22 mm. Comparando o resultado base com a zona de conformidade, podemos concluir que a espessura do disco está dentro da especificação do fabricante. Nesta condição, o disco poderá ser reutilizado. Os resultados das medições da espessura do disco devem ser expressos como RM1 igual RM2 igual 22, mais ou menos 0,05 mm. Inspecione o disco quanto ao empeno. Segundo a especificação do fabricante, a tolerância máxima do empeno do disco é 0,100, mais ou menos 0,039 mm. Ou seja, o limite inferior da tolerância é 0,061 mm e o limite superior é 0,139 mm. Utilize o relógio comparador para realizar estas medições. Se utilizarmos um relógio comparador com incerteza de 0,013 mm, a zona de conformidade do disco empenado é determinada subtraindo-se 0,013 mm do limite superior da tolerância, 0,139 mm. Portanto, o resultado base da medição deve ser menor ou igual a 0,126 mm. Fixe a base magnética na suspensão do veículo.
Posicione o apalpador na faixa externa do disco, que é mais suscetível a empenos. Ajuste o relógio com uma pré-carga de 1 e 0. Gire o disco de freio lentamente por 2 voltas completas e faça a leitura da indicação do ponteiro. Nessa medição, observe que a variação do ponteiro no relógio foi de aproximadamente 0,01 milímetros. Comparando o resultado com a zona de conformidade, conclui-se que o empeno do disco está dentro da especificação do fabricante. O resultado da medição é, portanto, RM igual 0,01, mais ou menos 0,013 milímetros. Porém, é recomendável que se realize outras 2 medições, na faixa central e na faixa interna do disco, para certificar-se de sua boa condição. Se todas as medições estiverem em conformidade, o disco poderá ser reutilizado. Do contrário, troque-o. Em caso de necessidade de troca do disco, faça a substituição do disco do lado oposto, simultaneamente, para que suas espessuras fiquem equivalentes e produzam o mesmo deslocamento dos êmbolos das pinças quando solicitados. Remoção do disco de freio. Remova os 2 parafusos de fixação da pinça de freio com auxílio de chave hexagonal 7 mm. Desloque a pinça e remova as pastilhas de freio. Pendure a pinça na suspensão para não danificar o conduíte de freio. Utilize chave Torx T30 para soltar o parafuso de fixação do disco de freio e remova o disco. Inspeção das pastilhas e instalação do conjunto. Selecione o disco de freio e instale-o no veículo. Na sequência, faça a medição das pastilhas. A tolerância dimensional da espessura do material de atrito das pastilhas novas, informada pelo fabricante, é 14, mais ou menos 0,25 milímetros. Ou seja, o limite inferior da tolerância é 13,75 milímetros e o limite superior, 14,25 milímetros. A espessura mínima do material de atrito das pastilhas é 2, mais ou menos 0,25 milímetros. Ou seja, os limites de tolerância estão compreendidos entre 1,75 milímetros e 2,25 milímetros.
Se utilizarmos o paquímetro com incerteza de 0,05 mm para realizar a medição, a zona de conformidade é obtida somando-se essa incerteza ao limite inferior da tolerância, 1,75 mm. Portanto, a zona de conformidade será maior ou igual a 1,8 mm. Ajuste a vareta de medição de profundidade do paquímetro ao material de atrito da pastilha e faça a leitura da indicação. O resultado base obtido é 9,3 mm. Ao comparar o resultado base com a zona de conformidade, certificamos que a espessura da pastilha está dentro da especificação e, portanto, ela pode ser reaproveitada. O resultado da medição deve ser expresso da seguinte forma: RM igual 9,3, mais ou menos 0,05 mm. Como a pastilha já apresenta desgaste, sugere-se que se faça uma nova revisão brevemente. Pastilhas com espessura inferior a 1,8 mm devem ser substituídas. Instale as pastilhas de freio na pinça. Em seguida, instale a pinça e aperte seus parafusos com torque de 30, mais ou menos 2 Nm.